Meus queridos irmãos, estou aqui retornando nesta oportunidade para darmos continuidade, ou seja, vamos fazer o segundo vídeo com o assunto A Grande Tribulação. Eu espero que você possa estar com desejo de aprender mais sobre este assunto e a gente quer mais uma vez fazer um vídeo pequeno. Eu acredito que não terminaremos, porque é um assunto muito vasto, mas vamos dar continuidade com certeza e nós aprenderemos aquilo que Deus ele tem para nós. Bem, então a grande tribulação, como você viu no primeiro vídeo, nós trouxemos alguma definição, falamos alguma coisa e chegamos até o arrebatamento, porque é interessante nós dizer mais uma vez que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos pelo aquilo que a Bíblia revela para nós, que a grande tribulação ela só será depois do arrebatamento da igreja. Então a igreja será arrebatada, aí sim virá a grande tribulação. Então é interessante olhar também que a grande tribulação, no sentido geral, ela será 7 anos, porque será aquela última semana lá de Daniel. Como você viu, já passou até Jesus 69 semanas, mas com a morte de Jesus parou a contagem e ficou faltando uma semana para cumprir o projeto de Deus com relação a Israel. Então esta última semana ela vai acontecer ainda. Quando é que ela vai acontecer esta última semana? Que é uma semana que refere-se a 7 anos, é uma semana de anos, são 7 anos. E vai cumprir assim os 490 anos que diz respeito às 70 semanas que Deus profetizou, que Deus mandou Daniel falar lá no capítulo 9, versículo 27. Então, estes 7 anos que abrange todo o período tribulacional, é mais interessante dizer que os primeiros 3 anos e meio, ele é chamado de tribulação. Agora, os 3 anos e meio finais, aí sim, é chamado da grande tribulação. Por que isso? Porque é o cumprimento do que Daniel falou. Você vê que quando, segundo Daniel, quando o príncipe que há de vir, ele instalasse, depois do arrebatamento, ele que é o líder mundial, que é o anticristo, então ele fará um concerto com muitos por uma semana. Que esta semana é exatamente esse último período, que são 7 anos. Mas diz que quando ele fizer o concerto com muitos por uma semana, e esse concerto certamente implica em, ao assumir o governo mundial, o anticristo vai fazer um concerto com os judeus para restaurar o culto judaico, para a construção do templo, certamente, enfim. Ele vai realmente, neste concerto, estar dando, de certa forma, liberdade aos judeus, e os judeus, inclusive, pensarão que é o Cristo que veio, que chegou, porque vocês sabem, ou devem saber, que quando Jesus veio a primeira vez, como eu já disse, ele veio para o que era seu, e seus não receberam. Então, até hoje, a maioria dos judeus, eles estão esperando o Messias, estão aguardando o Messias, né? Porque aquele Messias que veio, Jesus, ele veio de uma forma tal, humilde, que eles não receberam. Eles queriam um Messias guerreiro, que viesse para dominar a Roma, por exemplo, e libertar os judeus politicamente naquele tempo. E Jesus, ele veio no sentido de trazer uma libertação espiritual, e assim ele foi rejeitado pelos judeus. Então, agora, quando o anticristo vier, ele se passará por o Messias, por o Cristo, e os judeus aceitarão, né, receberão, e aí é quando ele fará um concerto com os judeus, não é? E haverá uma falsa paz nesse primeiro momento, 3 anos e meio, até que agora, na metade da semana, diz a Bíblia que em Daniel, ele vai quebrar o concerto. Ou seja, ele vai, como a gente costuma dizer, mostrar suas unhas, botar as unhas de fora, e vai revelar sua verdadeira identidade. É quando agora começa o grande sofrimento, especialmente para os judeus, não é? Porque a tribulação que vai atingir todas as nações que estão na face da terra,
mas ela diz respeito principalmente aos judeus. Inclusive é chamado lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a angústia de Jacó. Então esse período tribulacional, a Bíblia chama de angústia de Jacó. Tanto que tem vários nomes, não é? Que são dados à tribulação, por exemplo, é chamado de dia do Senhor, em Joel capítulo 1, versículo 15, é chamado de dia da ira, não é? É chamado de angústia de Jacó, e outros nomes que são dados para esse período tribulacional. Então, amados, veja que desse primeiro momento, né, quando na realidade o anticristo vem, que faz aquele concerto conforme Daniel, então haverá ali 3 anos e meio um período de paz, mas é uma falsa paz. E isto é representado, por exemplo, por aquilo que está escrito em Apocalipse, no capítulo 6. Porque no capítulo 6 de Apocalipse, você vê que ali começa a abertura dos selos. E aqueles selos, eles são realmente representativos. Aquele primeiro selo, que aparece o cavalo branco, e aquela cor branca, ela representa paz. No caso aí é uma falsa paz. A gente vê já isso aí, né? Mas antes de nós adentrarmos a esta parte aí, eu queria dizer que a grande tribulação, ela tem pelo menos 2 propósitos. Porque que Deus está realmente fazendo com que aconteça esse momento incomum na história. Primeiro, o propósito é promover a conversão dos judeus. Então, esses judeus, que a gente sabe que foram eleitos na pessoa de Abraão ainda, né? E que vem durante todos os milênios e séculos, desobedecendo a Deus e, enfim, não correspondendo à sua vontade, mas Deus, que é fiel e que fez uma promessa de salvar toda aquela nação, Deus continua na sua lealdade e fidelidade. Claro que permitindo em vários momentos que aquele povo fosse levado, por exemplo, ao cativeiro, como foi o cativeiro babilônico, o cativeiro da Síria, e o período também ali do ano 70, depois de Cristo, né? A destruição pelos romanos, e em outros momentos a gente vê que Israel foi um povo que pagou o preço, tem pago o preço até hoje pela sua desobediência. Porque veja que Israel foi uma nação privilegiadíssima. Deus olhou para as nações da terra e Deus quis escolher a nação de Israel para ser o seu povo peculiar, o seu povo próprio, não é? Na pessoa de Abraão, Deus formou esta nação. Mas eles nunca foram obedientes àquilo que Deus prescreveu, que Deus pediu. E com isso, eles pagaram o preço. Mas Deus, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irretratáveis, a vocação de Deus, Deus chamou, prometeu abençoar e salvar os judeus, então Deus não podia voltar atrás. Contudo, a mão de Deus pesou sobre eles em muitos momentos e o sofrimento deles foi terrível. A gente podia citar aqui momentos como, por exemplo, no período da Guerra Mundial, das 2 guerras mundiais, quando os judeus foram dizimados, enfim, eles foram lançados fora da sua pátria e muitas coisas assim aconteceram. Portanto, queridos, na verdade nós dizemos que de fato os judeus sofreram muito e agora a grande tribulação, ela diz respeito a eles, principalmente, né? As nações também padecerão, mas principalmente aos judeus. E aí nós podemos observar que um dos objetivos é promover a conversão dos judeus. Então os judeus serão convertidos, conforme nós vemos aqui no livro de Zacarias, não é? Zacarias no capítulo 12, e o versículo 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um primogênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É uma profecia que mostra o momento em que a grande tribulação está no seu ápice. Os judeus agora reconhecem que aquele que está governando, que é o anticristo, que tinha feito um pacto, mas que agora
ele quebrar o pacto e agora está fazendo eles sofrer de maneira terrível, eles reconhecem agora, começam a chorar, plantear e lembrar que o Messias tinha vindo naquela época, que aquele Jesus que eles rejeitaram era o Jesus, era o Messias verdadeiro. E eles agora se arrependem profundamente e Deus, que é misericordioso, salva-os ali daquele momento. Então a grande tribulação, ela vem para fazer isso, para trazer a conversão nacional dos judeus. Hoje o judeu que quiser ser salvo, o judeu particularmente, né, ele precisa entregar sua vida a Cristo, como os gentios também, né? Reconhecer que é pecador e agora se arrepender e buscar em Jesus o perdão. Mas no sentido nacional, no sentido geral, eles serão salvos nesse momento, por intermédio da grande tribulação, quando reconhecerão que foram infiéis e agora se voltarão e o Senhor salvará. E também, o segundo objetivo da grande tribulação é derramar o seu juízo sobre os ímpios, né? A gente vê, por exemplo, no final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, quando Satanás ele levará todas as nações ali para guerrear contra Deus. Já pensou? Para irem de encontro. É quando agora Deus, com o sopro da sua boca, destruirá as nações. Será realmente uma carnificina, será uma mortandade sem precedentes. Então será um momento de muito sofrimento, mas Deus cumprirá a sua vontade. Eu queria mais uma vez agradecer a Deus pela sua presença, por você estar nos ouvindo, e nós vamos ter que parar agora também. O celular deu sinal aqui que está realmente descarregando. Esse é o segundo vídeo, mas nós continuaremos depois com o terceiro vídeo. Eu tenho certeza de que Deus quer nos abençoar e nos ensinar acerca deste assunto que tem muita coisa boa para nós. Então aguarde um pouquinho, nós vamos estar recarregando o celular e trazendo a continuidade deste assunto, que é a grande tribulação. Fique na paz, Deus te abençoe, deixe o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para a gente poder chegar mais longe. É o canal AD Caldeirão Grande, Piauí. E assim, deixe o seu like também. Com certeza Deus vai lhe abençoar e também a obra vai ser abençoada. Fique na paz.